Olá, boa tarde. Hoje nós estamos com o companheiro Léo, que é técnico e assessor da rede. Ele vai explicar para a gente o que é a rede e o trabalho muito bonito que está sendo feito com a economia solidária e com as cooperativas da rede social. Conta um pouquinho para a gente, explica tudo para que a gente possa apresentar para todo o Brasil. Seja bem-vindo à TV EasyCop. Muito obrigado, Sandra. Muito obrigado a todos aqui do sindicato também. Essa rede, surgiu um pouco numa demanda que tinha dos projetos de trabalho que ocorriam nos CAPs, que são Centros de Atenção Psicossocial, e os Centros de Convivência, que são equipamentos públicos da área da saúde. E elas têm como função central a inclusão social pelo trabalho dos usuários de saúde mental. E aí eu trabalhava com a economia solidária e a gente foi chamado, convocado a organizar associações cooperativas com essa população. E a rede começou com 2 grupos, Hoje a gente tem mais de 80 projetos de trabalho em mais de 20 municípios. Então já na quinta-feira, saúde mental e economia solidária, buscando garantir o direito constitucional ao trabalho a todos os cidadãos e cidadãs do estado de São Paulo. Diz uma coisa, qual é a sua formação? Eu fiz ciências sociais, sociólogo, e trabalho com educação popular, trabalho com assessoria ao cooperativismo, e principalmente agora com esse público ao cooperativismo social, que é um grande desafio no Brasil, A Itália, a Espanha tem legislações muito boas no cooperativismo social. O Brasil ainda tem uma lei, mas não foi regulamentado. Então, eu coloco ainda que é um dos grandes desafios do cooperativismo é conseguir efetivar esse segmento econômico do cooperativismo social no país. Como é que são essas pessoas em vulnerabilidade social extrema? Então, esse conceito a nível geral é todas as populações que se encontram em bairros, em regiões de pobreza extrema, de violência, principalmente a violência doméstica, a violência contra a mulher, enfim. E dentro desse público tem essas pessoas que são também, têm transtornos da área de saúde mental. Então é uma das populações que a gente trabalha com esse segmento. E essa rede em específico trabalha com esses equipamentos da área de saúde. Já está regulamentado? Não, infelizmente a lei de cooperativismo social ela existe desde 1999, foi na gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso que foi criada a lei. Infelizmente ali, quando foi aprovada a lei, ela já teve muitos vetos, e os vetos foram em áreas importantes que definiam as linhas de ações, os segmentos econômicos, os tipos de apoio que poderiam haver. Então ela já surgiu com uma série de vetos. E de lá até hoje, ainda não houve a regulamentação dessa lei. Então o que acontece? Você vai numa junta comercial, ou eles não têm conhecimento da lei, ou ao conhecer eles não sabem como aplicar. Então tem inclusive dificuldade de registro. Apesar de ter já diversas cooperativas pelo país, registradas como cooperativas sociais. Mas é uma das brigas que a gente tem. A gente fez uma marcha em Brasília, sentamos com o professor Paul Singer, levamos para o Lupe, que é o ministro do Trabalho, levamos para o ministro da Saúde, levamos para o coordenador de saúde mental, naquele momento era o Pedro Gabriel Delgado, inclusive um grande companheiro, um grande defensor do debate do cooperativismo social, para regulamentar essa lei, porque ao regulamentar, a gente pode exigir do governo e dos ministérios envolvidos, por exemplo, que envolve inclusive o segmento que é os egressos do sistema prisional, enfim, também de ter uma política de apoio e incentivo ao cooperativismo social. E sem essa regulamentação, você não consegue, na verdade, trabalhar junto aos ministérios para criar políticas de apoio e fomento. Hoje vocês têm um número de quantas cooperativas existem da saúde mental já instaladas no país? Então, o Ministério da Saúde faz um credenciamento de projetos de trabalho. E aí, por que eles não se registraram como cooperativas? Justamente pela essa dificuldade de não haver a regulamentação. Então eu vou dar um número que nós temos na rede. Só aqui na rede Saúde Mental e Economia Solidária, aqui no estado de São Paulo, a gente tem por volta de 100 projetos de trabalho da rede, mas a gente sabe que os mesmos que não participam, que estão nos CAPs e nos CEPs, são mais de 300 só no estado de São Paulo. Só que acontece, ao não regulamentar a lei,
eles ficam sem ter, na verdade, um instrumento, né, o que a gente chama de o CNPJ, para poder fazer emissão de nota fiscal, participar de editais. Então, o que acontece? Esses projetos de trabalho acontecem com muito apoio, às vezes, do voluntariado de pessoas que acreditam na inserção no trabalho dessas pessoas, e ficam na situação da informalidade, o que prejudica muito as pessoas, porque elas já têm algum nível de preconceito pelo tratamento que elas passam na saúde, e aí elas, ao não conseguir regularizar o seu empreendimento, por exemplo, às vezes as universidades querem contratar um coffee break. A universidade precisa da nota fiscal, então precisa estar regularizado. Então a regulamentação dessa lei ela é urgente para a gente poder trazer dignidade e o que a gente sempre defende, o trabalho digno para essas pessoas que já sofrem por ter que fazer esse tratamento. Né? Em Brasília, eu lembro que eu vi há muito tempo atrás umas moças que elas produziam algumas flores e elas eram da saúde mental. Um trabalho assim muito bonito, artesanal, uma coisa assim muito bonita. Acho que a gente podia trazer isso para São Paulo, porque o que acaba acontecendo? Quando a pessoa fica internada em algum local desse tipo e ela não tem o que fazer, eu acho que essa recuperação acaba se tornando mais difícil. Porque ela fica à base do remédio, não tem uma terapia de trabalho intensivo, então essa pessoa ela vai cada vez mais regredindo. Como é que vocês veem isso? Como é essa terapia do trabalho? Como é que está isso daí? Existe uma lei no Brasil que chama a Lei 10.216, que é a lei que regulamentou, né, que efetivou a reforma psiquiátrica no Brasil. Ela tem 3 eixos, que são as redes sociais, que é colocar essas pessoas em relação com a comunidade, porque isso melhora, recupera, traz laços de amizade familiar com a comunidade. O outro é moradia, que é aquelas pessoas que estavam antes internadas em manicômios, tem o programa de volta para casa, elas vão para morar em casas com um número de 8 pessoas, né, que chamam residências terapêuticas. E o terceiro eixo é o eixo de trabalho. Porque a forma de inserir, eu sempre brinco. A gente vai numa roda de conversa, como que você se apresenta? Ah, eu sou presidente do sindicato, eu sou sociólogo, eu sou enfermeiro, eu sou psicólogo. E o usuário de saúde mental, ele se apresenta, eu sou usuário. Quer dizer, ele limita a identidade dele ao tratamento na área de saúde. E o que está nessa lei, etc., é que não, temos que ampliar a autonomia, temos que ampliar os direitos dessas pessoas. E como que isso se faz na sociedade? É com trabalho. O trabalho dignifica as pessoas, o trabalho faz com que essas pessoas se sintam produtivas, criativas, recupera essas potencialidades, em vez, inclusive, do Estado ficar gastando mais recurso com internação, com mais remédio. Então, inclusive, as cooperativas sociais ajudam o Estado a diminuir o seu gasto na área de saúde. Então, para nós, a regulamentação dessa lei, a criação de políticas de apoio, ela é fundamental para o processo de reinserção social dessas pessoas nas suas comunidades, mas resgatar o que a gente tem de mais humano, que é a nossa capacidade de produzir e criar. Deixa eu te fazer uma pergunta, Léo. Assim, eu vou te dar um exemplo muito bonito que eu vi na cidade de Embu, que não é Embu das Artes, mas pra gente é Embu das Artes. E assim, lá nós tivemos o contato, eu entrevistei o prefeito Chico Brito, tem cerca de uns 15 dias, e nós encontramos lá a Casa do Artesão. Uma coisa assim muito bonitinha, é uma casa de, até você conhece, você falou pra mim, tem cerca de 100 metros quadrados. Você acha que aquela Casa do Artesão se encaixaria perfeitamente, você teria técnicos qualificados para estar ensinando, e até o prefeito Chico Brito, tenho certeza, posso falar por ele, se envolveria no projeto, e ensinar esse pessoal para fazer isso daí? Como é que você vê isso? Com certeza, ali a gestão dele, a anterior foi do Geraldinho também. Hoje nós temos a coordenadora de saúde mental lá, que é a Kátia Paiva, as gerentes dos CAPs, que é a Marília e a Patrícia, lá em Embu das Artes, são pessoas que são parte dessa rede de saúde mental e economia solidária. Inclusive, eu ia te dar uma informação que a gente fez uma feira de saúde mental e economia solidária lá em Embu das Artes, na principal praça da cidade. Nós levamos 16 cidades para comercializar lá. E lá é um ótimo exemplo, porque lá tem uma associação de usuários e familiares da saúde mental que chama ASME. Então, por exemplo, essa Casa do Artesão, essa associação e tudo, lá é uma cidade privilegiada para isso, porque tem já as leis de artesanato, etc. Pode ser um exemplo para as outras cidades. Mas os projetos que não estão em cidades com essa vocação,
ao não ter apoio, ao não ter regulamentação, a não ter incubadoras públicas que formem, que façam qualificação profissional para esses cooperados, encontram muitas dificuldades. Eu acho que Embu é um exemplo positivo que a gente pode ter para o restante do estado de São Paulo e para o restante do país. Porque lá nós temos a Casa do Artesão, nós temos na área da saúde um atendimento integrado, inclusive o eixo trabalho sendo muito trabalhado. Lá temos a incubadora pública de economia solidária e cooperativismo, e nós temos uma gestão onde os secretários se envolvem com isso e apoiam, até por orientação do Chico Brito, se orientam por esses princípios que veem a dignidade humana, né, como um direito, né, de todos os cidadãos e cidadãs. Então, acho que Embu é um bom exemplo que a gente pode tomar, lógico, sempre tem que melhorar, tem que ampliar, mas é um bom exemplo da necessidade de você integrar, né, essas diversas ações, e inclusive, no caso específico da saúde mental, incluir essas pessoas, né, que já são tão discriminadas, já têm tantas dificuldades, também poder comercializar o seu produto, o seu artesanato, porque além de comercializar, o que eu acho mais interessante é que essas pessoas voltam a ter a alegria de viver, né? Então, resgate social. Sim, e isso é o que mais me motiva nesse trabalho, né, de apoio técnico a essa rede. Eu, por exemplo, não recebo nenhum recurso a apoiar essa rede, mas quando a gente vê o sorriso na cara das pessoas, vê uma pessoa que sofreu tanto, hoje, recuperada, porque está trabalhando, não é porque alguém deu nada para ela, mas porque ela trabalha, porque ela cria as coisas dela, é algo que não tem valor, né? Então é o que me motiva muito a trabalhar com esse público. Vamos fazer o seguinte, eu acho que assim, a gente tem um governador eleito, que é o Alckmin, eu vejo muito boa vontade nele, ele é médico, sabe da dificuldade que essas pessoas passam, vou te pedir para fazer um projeto, nós vamos agendar enquanto TV, para levar para ele, vamos conversar, me comprometo a ir com você até lá. E acho que assim, São Paulo tem tanto prédio, tem tanta coisa bacana. Vamos até a Secretaria da Cultura. Hoje a Secretaria da Cultura tem a doutora Marília Marton, que é uma pessoa assim maravilhosa, tem um coração assim muito bom. Ela é a chefe de gabinete, é uma pessoa assim muito privilegiada, abençoada por Deus. Vamos levar a ideia para ela em primeiro lugar, ela vai marcar com o Alckmin, para que crie-se talvez um museu, alguma coisa do gênero, para que essas pessoas, porque você estava me contando, a gente vai produzir. O que nós vamos fazer das peças? Não temos onde vender, então assim, temos que escoar os produtos. Sim. Você até estava falando de uma ideia de uma licitação onde essas pessoas pudessem participar. Mas talvez o museu, nós temos a época da Copa, quantas pessoas vão vir de fora para o Brasil? Sim. E nós temos um público-alvo para comprar, então nós estamos ali do lado da Secretaria da Cultura, vamos batalhar alguma coisa. Você topa fazer isso? Não, eu acho super importante, até porque agora no final do ano, até não havia comentado com vocês, foi feito um decreto que criou o Sistema Nacional de Comércio Justo e Solidário, que define esse tipo de comercialização, que além de comercializar, ela tem um caráter social, que traz justiça social, etc. E ele está muito antenado, inclusive, com os estrangeiros que vão vindo para cá. Por exemplo, na Europa, o Fair Trade, que é o movimento de comércio justo, é muito forte. Então eu acho que São Paulo necessita, infelizmente o governo do estado de São Paulo ainda não tem tantas políticas públicas, né? Então tomara que o novo governo, essas novas ideias, essa força que vem ganhando, o cooperativismo, a necessidade de um novo desenvolvimento para o Brasil, contagie o estado de São Paulo e ele entre nesse ciclo virtuoso que o Brasil tem visto, que é crescimento econômico com distribuição de renda. Porque eu sempre brinco, antigamente todo mundo falava, né? Não, vamos crescer o bolo para depois distribuir. O Brasil mostrou, inclusive saímos da crise antes, porque a gente cresceu o bolo e já saiu distribuindo. Porque o trabalhador com poder de consumo, poder de compra, ele vai consumir das empresas, vai consumir de cooperativas, e isso é bom para toda a economia brasileira. Então eu torço bastante, estamos à disposição, a Rede Saúde Mental e Economia Solidária, a levar essas propostas, porque a gente sempre fala, as políticas públicas, né, têm que ser independentes da coloração partidária, e os governos têm como dever
né, tem como dever promover a justiça social e o direito à cidadania plena de todos os cidadãos, né, que existe no estado de São Paulo. Então estamos à disposição dessas ideias. Quantas pessoas hoje estão participando dessas reuniões? Parece que da última reunião já foram 80, né? Isso, assim, a gente varia muito, né, as reuniões, porque elas são reuniões abertas, vem gente muito do interior, então às vezes depende de recurso, de locomoção e tudo, mas assim, a gente varia, vamos dizer, o mínimo que vai nas reuniões são 40 pessoas, né, que estão indo, são representantes desses projetos, e aí a gente varia 60, 80 pessoas que todo mês estão se reunindo para discutir a construção dessa cooperativa social para esses usuários da área de saúde mental, inclusive o professor Paul Sinja sempre tem declarado apoio, ele foi na Itália conhecer as experiências italianas. Então hoje é na rede, mas assim, do ponto de vista de representação, hoje a gente está com mais ou menos 80, 80 e pouco, eu não estou com o número preciso aqui, mas mais de 800 pessoas que estão gerando renda através desses projetos de trabalho aqui no estado de São Paulo. E a gente sabe que existe muito mais. Sim, é que a gente ainda não conseguiu chegar. Informal, né? Porque é uma pessoa que produz uma coisinha aqui, outro produz uma coisinha ali. Sim. Você falou da parte internacional. Em qual país isso hoje já dá certo? A Itália tem uma lei, que é a Lei 180, que é conhecida como Lei Franco Basaglia. Inclusive eu sugiro um filme depois para vocês poderem divulgar, que chama Si Può Fare, Dá Para Fazer, que conta a experiência das cooperativas sociais italianas. E hoje é tão importante esse segmento econômico na Itália que existe um conjunto de legislações para apoiar, por exemplo, toda a jardinagem em várias cidades da Itália são feitas por pessoas, mulheres em situação de violência, usuários de saúde mental. Então é um grande exemplo, né, o modelo italiano, os espanhóis também, de legislações de apoio a essas cooperativas sociais. E o Canadá também, Quebec, foi uma outra experiência, eu não fui, mas foram outros representantes aqui do Brasil, que têm legislações que apoiam a economia solidária e o cooperativismo social com muita força. Então me diz uma coisa, na verdade eu estava imaginando assim, essas pessoas da rede social, da saúde mental, eu estava imaginando assim, acho que eu imaginei muito pequeno, né? Eu pensei que elas pudessem produzir artesanato, mas elas podem fazer mais. Jardinagem, me dá mais exemplos do que elas podem trabalhar. Em Campinas, que eu estava agora, né, era coordenador de economia solidária lá da prefeitura, nós temos um trabalho, por exemplo, com usuários de saúde mental que fazem a área de agricultura, a área de hortas comunitárias, né, orgânicas, e comercializam para restaurantes. Lá para restaurantes de ponta, de nome da cidade de Campinas, eles já fazem essa comercialização para lá. Nós temos, por exemplo, projetos lá também, em Campinas, por exemplo, de ladrilho hidráulico, que são produzidos por pessoas que têm transtornos na área de saúde mental. Nós temos grupos que mexem com coffee break, já fizeram para a reitoria da Unifesp, já fizeram lá para o Instituto Sede Sapiens, que é um instituto renomado na área de psicanálise. Então, na verdade, essas pessoas podem ser inseridas em diversos segmentos econômicos. A questão é você conseguir dar oportunidade, qualificação profissional, né, e apoio e fomento. Eu acho que se haver esse incentivo, essas pessoas podem desenvolver diversas atividades econômicas. Eu mesmo que não sou da área da saúde, eu tinha preconceito. Quando eu tomei o primeiro contato, eu falava, mas como que nós vamos trabalhar cooperativismo com essa população? Mas com calma, entendendo as dificuldades que elas têm, inerentes da situação dela, eu fui, na verdade, cada dia que eu fui conhecendo os projetos, porque eu também pensava que era coisa feita com má qualidade, era artesanatinho, sabe, pano de prato, que a gente brinca, né? Não é nada contra o pano de prato, mas feito... E aí eu fui vendo simples, que não. O pessoal faz agenda com papel artesanal, que são produtos... Tem o projeto Tear em Guarulhos também, que é um projeto que tem oficinas lindíssimas, coisas de primeira, trabalham com vidro, eles fazem cinzeiro com vidro, eles fazem uma série de coisas, né, com vidros, então com vitrais, etc. Então, o que eu pude observar é que essas pessoas têm potencial criativo e produtivo. Por exemplo, elas têm outras dificuldades. Que a prefeitura utiliza para replantar na cidade de São Paulo. Poderiam ser feitos por eles. Poder ser, por exemplo, a parte, às vezes tem as secretarias, às vezes tem um jardim, poderia ter jardinagem,
Eu até brinquei aqui, por exemplo, abrir espaços em alguns espaços, por exemplo, como metrô e trem, que tem aqueles lugares, quiosques, por que não utilizar aquilo para promover a inclusão social dessas pessoas? Então, a minha avaliação é, espaço tem, né? Potencial dessas pessoas tem, o que eu acho é que precisa haver uma sensibilização dos governos, do legislativo para criar leis que possam favorecer a inclusão social do trabalho, tanto de usuários de saúde mental, mas eu estou falando aqui de mulheres em situação de violência, estou falando de deficientes físicos e sensoriais, estou falando de pessoas, por exemplo, de populações tradicionais, que às vezes a gente não presta atenção, mas tem indígena em Guarulhos, tem indígena aqui na Zona Sul de São Paulo, quilombolas que vivem no Vale do Ribeira. Então, vamos dizer, todas essas populações que foram esquecidas pelo modelo de desenvolvimento, hoje, com esse novo desenvolvimento que está tendo no país, com a Copa do Mundo, etc., pode ser uma grande oportunidade de a gente promover a inclusão social dessas pessoas através do trabalho. E eu sempre brinco, o trabalho é que muda as pessoas, o trabalho é que mostra o potencial dessas pessoas. E isso é com qualquer pessoa, e ainda mais essas pessoas que já têm algum nível de dificuldade. E assim, o que você colocou é uma coisa muito importante e interessante de se avaliar. Qual é o custo que se tinha para manter um manicômio como existia antigamente? Caríssimo, Sim. Muito caro. Os remédios são caros, os profissionais são muito caros, a estrutura é muito Sim. inchada e aquilo custa muito caro. Sim. Autossustentável do jeito que você está colocando é muito mais barato, a população vive muito mais feliz, a saúde é muito melhor. Eu acho que é uma coisa muito importante, não custa muito, vai custar no primeiro instante onde você treina, você qualifica e você capacita, mas depois aquilo torna-se autossustentável. A família sofre menos, porque a família, quando tem uma pessoa e aquele grau de transtorno, ele vai aumentando, aquela família inteira sofre, não sofre? Com Porque certeza. você sofre o pai, sofre a mãe, sofre o avô, sofre a tia, se tiver filho, sofre todo mundo. Ninguém é feliz, é um Natal, toda a família passa triste, porque lembra daquela situação. E aquela pessoa vai definhando, é colocada lá para morrer numa situação de desigualdade. E do jeito que você coloca, não, ela aos poucos, ela vai se ressocializando. Sim, se não tem como se ressocializar, mas ela vai para o quê? Para aquela casa comunitária, onde se consegue vender as coisas. É o que você falou, muitas vezes se coloca um ponto, mas aquele ponto ninguém vai lá comprar nada. É um local esquecido, faz de conta que funciona. Sim, Isso é muito diferente. Como é que está a lei? Todo mundo pode entrar para essa cooperativa ou somente a pessoa hoje que tem o problema psíquico? Como é que é isso? Quem pode se associar do jeito que está hoje? A gente está em processo de organização, até porque, como eu te falei, não foi regulamentada a lei, então isso dificulta muito. Tem uma que tem lá vetado. Então, é aquela lei que a gente está tentando, que está exigindo a regulamentação dela e com a regulamentação melhorá-la. Mas foi uma decisão dessa que a gente está construindo com a Rede Saúde Mental e Economia Solidária, é que ela não seja exclusiva da saúde mental, porque senão você reforça a visão de que eles vivem só entre eles. E ao contrário, nós queremos ressocializar. Então a gente vai incluir, inclusive a gente está com aproximação com os moradores em situação de rua também, incluí-los, porque a gente quer tirar essas pessoas da situação de vulnerabilidade, esse é o objetivo. E aí só, você citou a questão da família, tem uma experiência aqui da saúde mental que funciona fora dos equipamentos de saúde, que chama Casa do Saci, é lá em Perdizes. Tem música ao vivo, tem uma loja, tem uma livraria, e ocorre lá. E aí um dos usuários que trabalham lá, saúde mental, ele falou, olha, foi no Natal agora desse ano, ele voltou e falou pra nós, olha, antes eu ficava no Natal na minha família, e eu ficava meio, me sentia humilhado, não conseguia entrar no papo. Porque todo mundo se encontra, a família, e fala, como está seu trabalho, o que você está fazendo, etc. E ele ficava ali meio perdido. Aí ele falou que pela primeira vez ele pôde chegar lá e falar, olha, ontem teve um evento, teve uma roda de samba lá no projeto que eu trabalho, a gente vendeu o livro X. Então é uma forma também dessas pessoas também recuperarem sua dignidade e sua vontade de viver. E isso, como a gente sabe, é promoção de saúde. Então, é isso que a gente quer, porque às vezes as pessoas veem como saúde e hospital. Saúde não é hospital. Saúde é promover a qualidade de vida das pessoas. Então, é isso que a gente quer fazer. Nós não queremos fechar em guetos. Essa é uma outra coisa que eu até achava que tinha que ser só a deles. Aí eles mesmo falaram, não,
nós queremos que tenha os normais, né, que eles brincam, nós queremos moradores em situação de rua, porque a gente não quer viver em gueto. E aí eu falei, olha, eu não tinha percebido isso e é verdade. Então hoje foi uma decisão que eles tomaram e a gente está construindo essa cooperativa social mista, que a gente chama, né, com outros segmentos sociais, para a gente junto conseguir a dignidade. E aí eu já deixo um convite aqui para o sindicato, nós estamos fechando o local, mas no dia 21 de maio, nós vamos fazer a quinta-feira de saúde mental e economia solidária. Vai ser em São Paulo? Vai ser em São Paulo. A outra teve 40 barracas, 43 barracas. Nessa vez a gente já mapeou com mais de 60 barracas, envolvendo mais de 70, 80 projetos. E é muito legal porque a gente faz também as atividades culturais. E a gente tem um grupo que a gente gosta muito, que é a ala Loucos pela X. É uma ala da Escola de Samba X9 Paulistana, organizada pelos loucos. Então, e reconhecida pela escola, ganha nota, não é faz de conta não. E aí eles levam lá com muita alegria sempre samba para nós, o enredo, e sempre com muitas cores. Então é um evento muito legal, assim, porque além de comercializar, tem muitas atividades culturais. E nós vamos passar esse filme também, que eu comentei aqui para vocês, que chama Dá para Fazer, para mostrar essa experiência das cooperativas sociais italianas. Puxa, tem o nosso compromisso de divulgação, de comparecimento, presença, eu gosto, vou. A gente tem, desde que eu fui ao evento em Brasília, fui convidada a sair arrastando o pessoal. Tem uma cooperativa de egressos em Sorocaba, o prefeito Vitor Lippe apoiou, eu sou muito feliz por ele ter feito isso. Reinseriu na sociedade 166 famílias, arrastei eles para o evento lá em Brasília também, atormentei o pessoal de Imbu também, foi onde eu acabei conhecendo bastante gente. Eu fiquei muito feliz em ver aquilo, porque eu não conhecia esse outro lado da economia solidária. Então, assim, eu vi, me apaixonei, conheci o projeto de vocês pesquisando de noite na internet e, assim, fiquei muito feliz. O que a gente puder fazer, se for doação, um pouquinho que a gente tiver, nós vamos dividir. Se for informação, a gente também vai dividir. Eu acho que, assim, a gente tem que fazer um pouquinho. Nosso primeiro programa, eu não sou evangélica não, mas eu tento ir, mas eu sou meio desviada, então até brinco com o pastor que eu sou a ovelha que tenta seguir o rebanho, mas estou sempre atrás, que nunca dá certo, mas eu tento. E o dia que ele fez um culto lá, ele falou assim, tem aquelas pessoas que prometem e não fazem. O nosso programa, ele acabou tendo esse título, que é aquela pessoa que realmente tem o que oferecer. E assim, o prefeito entrou nesse programa e você também. Você tem muito para oferecer. E eu acho que isso é importante. O cooperativismo tem muito para oferecer. A economia solidária tem muito para oferecer. Eu fico muito triste quando eu pergunto para alguém na rua, pô, você conhece cooperativismo? E às vezes o cara ainda tem um puta potencial. O cara nunca ouviu falar. Pô, você conhece economia solidária? Não. Poxa, é muito triste. Eu acho que assim, a gente tem que se unir, todas as formas, economia solidária, a gente, toda essa parte para quê? Para divulgar. Porque assim, dentro da parte do governo mesmo, das instituições e tudo mais, tem muita ONG, muito OCIP, que faz um trabalho legal, é muito pobrezinho, e sequer sabe o que fazer, não tem ajuda de ninguém. Como eu estava te falando, precisa de um projeto, cara, não sabe nem fazer. Às vezes toca ali um projetinho, que é o que eu tenho um grande sonho. Você pega, a gente não tem hoje um site onde tenha um portal de verdade que conste de verdade todas as pessoas desaparecidas. Nossa, isso é uma vergonha. É um absurdo. Então, assim, a falta de união, a falta de informação é muito grande. O projeto de vocês é uma coisa maravilhosa, gigantesca. Merecia não ter 80, merecia ter 800 mil pessoas envolvidas. Você tem noção do potencial que isso tem lá no Nordeste, lá no Amazonas? Hoje eu entrevistei outro dia uma pessoa e eu estava conversando com ele. Na verdade, as minhas entrevistas acabam sendo mais um bate-papo. Nós temos vários Brasis dentro de muito Brasil, porque o que acaba acontecendo? A realidade de São Paulo é uma coisa,
E a realidade lá em Manaus? Sim. E a realidade lá no Amazonas, Oiapoque ao Chuí? Então, assim, o nosso sonho aqui já está anos-luz do que a outros estados. E, assim, tem tantos estados que precisam tanto. Sim. O cooperativismo podia ajudar tanta gente. O projeto de vocês, ele é um sonho. É uma coisa muito bonita. Tem tanta gente que sofre, tanto transtorno. E a gente fala, assim, das casas de apoio psíquico, tudo. É ruim, é muito ruim, tá anos-luz de ser bom. E os coitados que sequer podem passar perto de uma. Como o cooperativismo podia mudar isso daí? Então eu acho que isso daí merece ser muito divulgado, muito mesmo. Eu acho que vocês têm uma trajetória muito grande. O que a gente puder ajudar, o que tiver ao nosso alcance, o que assim, eu já fico até às 10, eu vou botar mais 15 minutos na minha agenda para divulgar, e assim, eu acho que a gente conseguiu penetrar na cabeça de tanta gente o cooperativismo. O pessoal brinca assim, ih, lá vem a Sandra de novo, mas ela não desiste. Não desisto. Eu acho que assim, as pessoas têm que compreender que é bom. Às vezes o político fala assim, eu não acredito, você de novo aqui. De novo, não podemos desistir, porque eu acho que as pessoas contam com você. Essas pessoas que têm problemas, se elas não contarem com pessoas como você, que eu tenho uma admiração, ainda brinquei, acho que eu vou fazer faculdade de sociologia, porque cada vez mais que eu conheço um sociólogo, eu fico mais assim apaixonada pelo segmento. Com quem elas vão contar? Esse trabalho, né, que a gente vem desenvolvendo com elas é principalmente para elas serem protagonistas, né? O que a economia solidária tem esse princípio e é uma das coisas que a gente defende. Eu acho que o cooperativismo, nós precisamos entender que a possibilidade econômica de inserir pessoas também, ele é muito grande. Então, eu acho que esse trabalho de divulgação do cooperativismo, da economia solidária, a gente mostrar os instrumentos que o cooperativismo tem de inclusão social dessas pessoas, tanto da saúde mental como esses outros segmentos, é um potencial enorme, porque a gente pode fazer com que essas pessoas não fiquem apenas nas políticas de assistência social, que tem que ser feitas. O Brasil precisa cumprir essa dívida histórica, mas principalmente nós precisamos dar trabalho, de possibilidade dessas pessoas se inserirem no modelo de desenvolvimento do país. É isso que eu acho que é o central. Eu acho que isso é o que o cooperativismo pode, né, dar com a sua história de tantos e tantos anos, de tantas conquistas e importância na economia brasileira. O cooperativismo, eu acho que com o trabalho coletivo, o trabalhador sendo os donos, né, do meio de produção, o trabalhador produzindo os rumos da sua vida, esse tipo de trabalho é um trabalho que se adequa a essas populações e pode cumprir um papel, e já vem cumprindo um papel importante. Então eu acho que esse trabalho que o sindicato faz, o trabalho que os fóruns de economia faz, a criação da Secretaria Nacional de Economia Solidária, todas essas redes, essas cadeias produtivas solidárias que têm surgido no país, são fundamentais para fortalecer um novo modelo de desenvolvimento que possa, ao mesmo tempo, ter crescimento econômico com inclusão social e uma mudança e acabar com o que a nossa presidente, agora recém-eleita, falou de combate à pobreza extrema. Nós precisamos, é uma vergonha para um país com tanta área que pode produzir, pode plantar, com tanta biodiversidade, a gente ainda ter pobreza extrema no Brasil. Então, eu acho que o cooperativismo pode, já vem fazendo e deve apostar no combate a essa situação de exclusão social, de injustiça social. Então, eu acho que essa é uma das missões, né, que tanto vocês como nós vem trabalhando, e eu queria, na verdade, né, deixar esse grande recado, né, que nós precisamos, eu acho, que cada um de nós dar um pouco das nossas potencialidades para contribuir com esse novo momento que o Brasil tem vivendo e efetivamente construir um novo Brasil. E esse Brasil está sendo construído com os braços, com as cabeças de todos os milhões de cooperados e militantes de economia solidária que tem no país. Obrigada, Léo. Obrigado, Sandra. E eu queria agradecer muito aqui ao sindicato por estar acompanhando as nossas reuniões lá da rede, né? Eu queria agradecer aqui, né, o Lauro, que tem acompanhado a gente, que sempre tem lá, ele tem agora, recentemente, tem contribuído com a gente já na discussão, a gente está discutindo estatutos, objetivos sociais, com a experiência que vocês têm.
A gente já tem, dia 28 de abril, né, às 9 da manhã, lá no Conselho Regional de Psicologia. E já lá na discussão ele já deu algumas opiniões, já ajudou a gente a resolver. Então, queria agradecer pelo sindicato ter mandado um dos seus diretores lá para acompanhar a nossa rede. Tem já nos ajudado bastante e a gente vai querer muito o apoio de vocês para ajudar a divulgar as nossas feiras e nossas atividades. Muito obrigado e muito obrigado a todos os telespectadores que têm acompanhado aqui o debate do cooperativismo brasileiro e da economia solidária. Muito obrigado.